Este é um ramo de verdade do Islã que a maioria do mundo nunca ouviu falar. Não é sunita, não é xiita, mas surgiu da mesma crise política e teológica inicial que dividiu o Islã. Mas essa facção seguiu um caminho completamente diferente. Isso é o ibadismo. Eles se autodenominam o povo da verdade e da integridade. Outros muçulmanos podem chamá-los de hereges. Foram caçados, exilados e levados para cavernas em montanhas e desertos. E por longos períodos de sua história, seus líderes literalmente foram para a clandestinidade, governando em segredo. E essa é uma tradição que alguns dizem que eles ainda praticam até hoje. Tanto que você nem imagina que eles são a religião majoritária de um país moderno do Oriente Médio. Um país tão deliberadamente discreto, tão diplomaticamente neutro, que já negociou acordos de paz secretos entre os Estados Unidos e o Irã. Já intermediou a libertação de reféns do Iêmen e até recebeu primeiros ministros israelenses sem que ninguém percebesse. Hoje vamos mostrar como um povo originado de uma rebelião no século VII se tornou uma das tradições mais isoladas, secretas e politicamente influentes do Islã. Vamos descobrir quem realmente são os ibaditas, no que eles realmente acreditam e por quê. Depois de 1400 anos sendo chamados de hereges, talvez sejam eles que estejam rindo por último. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Ganon, obrigado por se juntar à minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas de todas as religiões do mundo. Sim, é isso que faço nessa tenda, busco entender no que cada um acredita. Acredito que conhecer o Deus que adoram é a melhor forma de compreendê-los. Para eu me tornar uma pessoa melhor, e espero que você também, compartilhe dessa missão de querer aprender mais sobre religiões do mundo. Talvez você tenha crescido nessa religião, talvez tenha crescido em uma fé parecida, ou talvez tenha crescido em uma fé totalmente diferente ou sem fé nenhuma, mas você só quer entender o que está acontecendo. Acredito que para compreender o cenário geopolítico, político e até o cotidiano das pessoas, inclusive no supermercado, é essencial conhecer o contexto religioso e a teologia. É isso que tento fazer. Agora, hoje nós vamos mergulhar em um subconjunto muito interessante do Islã e talvez em uma seita diferente, como alguns podem dizer. Agora deixa eu dizer algumas coisas logo de cara. Primeiro, eu não nasci muçulmano. Segundo os muçulmanos, tecnicamente nasci muçulmano e talvez vá me reconverter, mas cresci católico, não na tradição muçulmana. Então se eu deixar passar alguma coisa aqui, se eu esquecer de algo, eu só quero reconhecer que eu não sou teólogo. Eu não sou um estudioso muçulmano. Eu sou apenas um comediante com uma conexão Wi-Fi e vontade de aprender. Então estou fazendo isso de boa fé. E se eu esquecer de alguma coisa, por favor, deixe um comentário, não hesite em me corrigir. Especificamente com os ibades e o ibadismo, há certas coisas que são difíceis para mim de obter esclarecimento direto porque eu não conheço nenhum muçulmano abade. Quero apenas deixar isso como aviso. Antes de começarmos, só quero agradecer a você que está ouvindo e apoiando o programa ao clicar neste vídeo. E toda vez que você comenta, curte, se inscreve ou faz qualquer coisa assim, você ajuda a manter as luzes acesas aqui no acampamento e ajuda a manter o fogo aceso. Também mando um grande abraço ao meu amigo Christos, o grego maluco e guerreiro ortodoxo. Ele é um cara incrível, mantém as câmeras ligadas, garante que as luzes estejam funcionando e às vezes até enche minha garrafa d'água. E por isso sou profundamente grato. Muito obrigado. Você é muito... Não temos tempo para muita conversa paralela porque hoje vamos falar sobre os ibades. Agora, onde essa história começa? Ela começa no ano de 657 d.C. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, e já estendo esse desejo para todo o vídeo, como se dissesse sempre que mencionar qualquer profeta. Mas nesse ponto em 657 ele já está morto há cerca de 25 anos. A comunidade muçulmana está no meio do que eles chamam de primeira fitna. Esta é a primeira guerra civil islâmica, e ela está destruindo esse jovem império. De um lado você tem Ali ibn Abi Talib. Este é o primo e genro do profeta, o quarto califa. E no que mais tarde se tornaria a tradição Tita, o sucessor legítimo do profeta Muhammad. Do outro lado, você tem Muawiyah, o poderoso governador da Síria, que se recusa a aceitar a autoridade de Ali e basicamente cria um exército para ir contra ele. Agora esses dois exércitos se encontram nas planícies de um lugar chamado Safin e lutam por dias. Milhares de muçulmanos estão se matando por quem vai liderar a comunidade deixada pelo profeta. E então algo estranho acontece. Quando Ali está prestes a vencer, as forças de Muawiyah levantam cópias do Alcorão nas pontas de suas lanças. E isso é meio que um sinal que diz: ei, vamos parar de lutar e deixar que Alá, o livro e as palavras inspiradas de Alá,
Decidam isso no final. E Ali concorda. Então ele recua suas tropas e aceita algum tipo de arbitragem. E é aí que uma parte do próprio exército dele simplesmente perde o controle. Eles literalmente ficam tipo, espera aí, nós estamos certos. Allah está do nosso lado. Você tinha na vitória e agora vai simplesmente deixar seres humanos arbitrarem e julgarem o que Deus já decidiu. Então o lema deles se torna, nenhum julgamento além do de Allah. E esses rebeldes basicamente saem do acampamento de Ali, e a história lhes dá um nome. Os Kharijitas, os que se retiram, esses são os dissidentes. Agora, se você já ouviu o termo Kharijita sendo usado em debates muçulmanos modernos, quase sempre é de forma pejorativa ou, sabe, como um insulto significando alguém que é extremista. Agora, os ibaditas de quem estamos falando são as pessoas que eventualmente se afastaram desse extremismo e passaram séculos insistindo que ocupam meio que um caminho do meio. Agora vale a pena notar que, conversando com meus amigos muçulmanos sobre essa seita específica do Islã, os ibaditas, muitos deles diziam algo como: eu realmente não sei muito sobre eles, eu não sei bem quem eles são. Tipo, eles meio que não estão muito por dentro do que exatamente eles acreditam. E eu conversei com outros muçulmanos que simplesmente dizem: olha, só siga o sunismo, tem um motivo pelo qual 90% do mundo é sunita, então só siga isso. Não se envolva ou dê atenção a outras seitas. Então eu só quero deixar isso claro como um prefácio, basicamente para dizer que, sabe, a maioria dos meus relatos em primeira mão não vem de ibaditas tradicionais. Eles não entram necessariamente nessa história. A maioria apenas diz para focar no panorama geral. Agora voltando à história, Ali responde a esse motim dessas pessoas basicamente deixando, sabe, seu exército da maneira que muitos governantes costumam fazer. Então, em 658 d.C., ele enfrenta os Kharijitas na Batalha de Narawa e os derrota de forma decisiva. E a maior parte do movimento basicamente é eliminada em um único dia, em uma espécie de guerra civil, se isso faz sentido. Mas então, alguns anos depois, os simpatizantes kharijitas assassinam Ali, esfaqueando-o com uma espada envenenada enquanto ele rezava em uma mesquita em Kufa. Esse assassinato impulsiona a comunidade primitiva à divisão que depois seria chamada de cisão sunita-xiita. Agora, os kharijitas, mesmo sendo poucos, mudam todo o futuro do Islã nesse exato momento. Mas o que ninguém realmente comenta é o que acontece depois, porque os kharijitas não desaparecem. Eles se fragmentam? E nessa fragmentação, você já pode ver os dois futuros de uma versão mais radical do Islã meio que colocados lado a lado. Uma facção se tornou violenta, nômade, takfiri. Eles vagavam pelo Império declarando morte a qualquer um que não fosse eles. Basicamente aquela vibe de nós contra todos. A outra facção fez algo que, se você prestar atenção, vai ver essa comunidade repetir de novo e de novo ao longo dos próximos 14 séculos, e basicamente eles meio que desapareceram de propósito. Eles sumiram como se fossem para a clandestinidade, não como se tivessem ido embora. Porque em Basra, a Harvard do mundo muçulmano do século VII, um grupo de sobreviventes moderados do mesmo movimento encontrou um estudioso que entendeu algo extremamente importante. Ele entendeu que a melhor coisa que você pode fazer quando está perdendo é ser mais esperto que o seu inimigo. Esse estudioso mudou a história islâmica. O nome dele é Jabir ibn Zayed. E ele era da tribo Alas e nasceu em Omã, o que é importante. Ele passou a vida estudando o Alcorão, coletando os ditos do profeta e ensinando jurisprudência para todos. Mesmo estudiosos que discordavam dele reconheciam seu conhecimento. Para você ter uma ideia, ele atuava discretamente como mufti, especialista em direito islâmico. Ninguém de fora realmente o identificaria como o herdeiro espiritual desse grupo de rebeldes que matou o quarto califa. E era exatamente isso que ele era. Jabir ibn Zayed, junto com seu aluno Abdullah ibn Ibad, esse nome Ibad é, no fim das contas, de onde vem o nome desse movimento, juntos eles representavam os moderados que rejeitavam as posições mais extremas dos primeiros Khawarij. Eles diziam, sim, acreditamos que Ali estava errado ao aceitar essa arbitragem e, de certa forma, submeter à disputa o que o Alcorão diz. Sim, cremos que a comunidade deve ser guiada pela pessoa mais piedosa e instruída, não só por um monarca hereditário. Não achamos que todo muçulmano que discorda de nós merece morrer. Então você pode ver como eles são mais moderados do que as pessoas mais extremas que os precederam. Esse último ponto é um dos movimentos teológicos mais importantes na história do ibadismo. Os Khawarij mais radicais desenvolveram uma doutrina em que qualquer muçulmano que não pertencesse ao movimento deles era um mushrik, um idólatra, basicamente, alguém que não era um muçulmano de verdade e, portanto, precisava ser morto. Os fundadores ibaditas rejeitaram isso completamente.
Eles disseram que os muçulmanos não ibaditas não são idólatras e que não precisam necessariamente ser mortos. Eles são chamados de Kufar Nima, ou seja, ingratos que não reconheceram devidamente a bênção de Deus, mas permanecem monoteístas e dentro do Islã. Portanto, não se deve matá-los ou lutar contra eles. Você apenas os mantém a uma distância espiritual, e você pode ver que é uma distinção muito importante. A diferença, sabe, entre ser considerado apenas equivocado e ser marcado para a morte é bastante significativa. Então, como resultado, o movimento recebeu o nome de Abdullah ibn Ibad, que se tornou o rosto de todo esse movimento. E com o tempo, eles começaram a se chamar de Ahl al-Istiqama. Isso basicamente se traduz como o povo da verdade e integridade. Então, a partir de Basra, a rede ibadita basicamente se espalhou e os comerciantes começaram a levar suas ideias pelas rotas comerciais. Estudiosos debatiam em círculos de estudos secretos. Quando a dinastia Omíada, os governantes sunitas do império, começou a reprimir, os ibaditas fizeram algo que marcaria toda a sua história. Eles meio que desapareceram, fugiram e seguiram em duas direções diferentes. Um grupo foi para o leste, de volta para as montanhas de Omã, onde Jabir ibn Zayed havia nascido. O outro fugiu para o oeste, atravessando o norte da África, para as tribos berberes do que hoje é a Líbia, Tunísia e Argélia. Depois cruzaram o Oceano Índico para Zanzibar, quando Omã formou seu império marítimo. Em ambas as regiões, separadas por milhares de quilômetros de deserto e mar, os abadis fizeram o que toda a grande tradição de azarões acaba fazendo. Eles pararam de fugir, se estabeleceram, construíram seus próprios estados, escreveram suas próprias leis, formaram seus próprios estudiosos e então esperaram silenciosamente enquanto os impérios que os haviam perseguido para os desertos e montanhas simplesmente iam colapsando lentamente. Essa comunidade, antes invisível para sobreviver, agora era indestrutível. Então, à primeira vista, o ibadismo e o Islã ibadi parecem quase idênticos ao que a maior parte do mundo chama simplesmente de Islã, certo? Tipo, o Islã sunita dominante. São as mesmas orações, jejuns, peregrinação à Terra Santa e o mesmo livro sagrado. Se você não souber exatamente o que procurar ou não tiver um conhecimento mais refinado sobre o Islã, pode entrar numa mesquita ibadi sem notar diferença. Sob essa superfície, há posições que estudiosos clássicos ibadis mantêm há 14 séculos rejeitadas tanto pela corrente principal sunita quanto xiita. E isso, novamente, se você seguir esse caminho até o fim, acaba reformulando quase tudo sobre como essa comunidade vê Deus, a salvação e uns aos outros. E existem três coisas principais, e elas começam com uma pergunta que quase destruiu o Islã primitivo. Então, pegue um abadita, um sunita e um xiita, e coloque-os em uma sala. A maioria das coisas em que concordam será mais forte que as discordâncias. Todos rezarão 5 vezes ao dia, jejuarão no Ramadã, recitarão o Alcorão, se voltarão para a Kaaba e aceitarão os 5 pilares do Islã. Mas existem posições teológicas recorrentes no ibadismo que fazem tanto estudiosos sunitas quanto xiitas levantarem uma sobrancelha. E a primeira é o próprio Alcorão. Então a teologia sunita tradicional ensina que o Alcorão é a palavra eterna e incriada de Deus. Ele existia antes do tempo, nunca foi criado. Teólogos clássicos ibaditas historicamente tenderam para uma visão diferente. E pelo que eu entendo, eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus e tem autoridade absoluta, mas foi criado por Deus em um determinado momento, não é coeterno com ele. E para talvez uma pessoa não muçulmana ou apenas alguém no ocidente, isso provavelmente soa como um argumento filosófico muito sutil, talvez trivial. Mas na história islâmica, isso é uma grande controvérsia. Foi uma das disputas mais marcantes entre a escola racional Mutazila e os estudiosos tradicionais sunitas. E nesse caso, os Mutazila perderam. Eles foram esmagados e, no final, desacreditados. Agora, os ibaditas mantiveram discretamente uma versão dessa ideia viva muito tempo depois que essa disputa já havia terminado em todos os outros lugares. Agora, a segunda posição é que os ibaditas acreditam que você nunca verá Deus. Você nunca verá Alá, nem nesta vida, nem na vida após a morte, nem no dia do juízo final. E isso se desvia porque a teologia sunita tradicional ensina que os abençoados no paraíso um dia verão Alá diretamente. Isso é o que eles chamam de visão beatífica. É uma das recompensas do paraíso, e os ibaditas rejeitam isso. Deus não é físico, ele não tem forma. Alá não é perceptível aos sentidos humanos. Para eles, versículos do Alcorão que indicam mãos ou rosto de Deus são metáforas. Você nunca verá Alá de fato, nem mesmo no paraíso. E a terceira posição envolve punição eterna.
Então, a teologia ibadita clássica geralmente tem sido muito mais rigorosa do que a teologia sunita tradicional aqui. O islamismo sunita geralmente ensina que mesmo um muçulmano muito ruim, eventualmente sairá do inferno após um período de purificação. O profeta irá interceder por eles. No final, a misericórdia acabará vencendo. Mas a teologia clássica abadita não aceita isso exatamente da mesma forma. Não há intercessão garantida. Os versículos sobre o fogo eterno do inferno são literais. Pregadores atuais podem apresentar isso de modo mais sutil, mas a tradição sempre foi bem mais rígida. Além disso, há a doutrina talvez mais distinta de todas. Isso é chamado de Walaya e Baraya. Não falo árabe perfeitamente, então me perdoem. Agora, isso significa afiliação e desassociação. A ideia de que um crente comprometido deve amar e se associar com quem está no caminho verdadeiro e se afastar de quem não está. Mas, sabe, é importante notar aqui que desassociação para os abades não significa hostilidade ou violência. É uma postura espiritual eterna, se isso faz sentido. Você nega o laço especial da fraternidade religiosa a quem acredita ter se desviado do caminho. Um tipo de amor baseado em princípios, mas distante, se isso faz sentido. Durante boa parte da história ibadita, estudiosos clássicos defenderam que só os ibaditas justos seguiam plenamente o caminho reto. Sunitas e xiitas mostraram ingratidão, mesmo após receberem as bênçãos do Islã, sem valorizá-las totalmente. Não estão fora do Islã, apenas são espiritualmente ingratos, e você deve se distanciar deles. Mas os líderes ibaditas modernos, especialmente o atual grande mufti de Omã, Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, suavizaram bastante essa posição. Ele afirmou publicamente que as diferenças entre muçulmanos sunitas e abádios são secundárias e não afetam a salvação eterna, destacando que a unidade muçulmana é mais importante do que divisões entre seitas. Hoje em Omã, sunitas, xiitas e abádios rezam juntos na mesma mesquita. Há também pequenas diferenças rituais visíveis nas mesquitas abádias. Então, sabe, eles rezam com as mãos ao lado do corpo, não cruzadas sobre o peito como muitos sunitas. Eles não dizem amém em voz alta após o capítulo de abertura do Alcorão. Eles finalizam a oração com uma saudação de paz, não duas. São detalhes, mas juntos revelam uma cultura religiosa distinta que, se você foi criado sunita, talvez perceba como um pouco diferente. Pequenas coisas, certo? Juntas, isso cria uma atmosfera e identidade próprias de uma comunidade religiosa que se desenvolveu em isolamento. Os ibaditas possuem teologia, leis, rituais e doutrina próprios sobre como agir quando o mundo se volta contra eles. Porque os abádidas não só sobreviveram à perseguição, como também se debruçaram sobre ela. Eles criaram estruturas religiosas para definir como uma comunidade muçulmana deve agir sob perseguição. Uma das 4 etapas dessa estrutura é o ocultamento, sabe? Uma ocultação institucional teologicamente sancionada. O Masalik ad-Din, os estados da religião. Isso é muito importante para entender o ibadismo. É uma estrutura que descreve 4 modelos de comunidade muçulmana e como operam conforme sua liberdade e poder. Cada modo vem com sua própria liderança, suas próprias regras de conduta e sua própria maneira de ser uma comunidade. A maioria das tradições religiosas tem algo assim na prática. Os abadis são um pouco incomuns por terem registrado isso como doutrina, e por incluírem, como um dos 4 estados oficiais, uma categoria formal de ir para a clandestinidade. E assim funciona. O primeiro estado é chamado Zuhor, que significa manifestação. Esse é o modo aberto, certo? Sua comunidade está livre. Você tem um governo islâmico independente. Você elegeu um imã legítimo. Ele governa abertamente. Ele aplica a lei islâmica. E isso é, sabe, meio que o clima mais comum, tipo uma vibe tranquila de tempos de paz. O segundo estado é Difa. Isso é defesa. É quando você entra no modo fortaleza, certo? Sua comunidade está sob ataque. Você elege um imã especial. Esse é o imã al-Difa. Esse é um comandante militar que tem autoridade total durante a guerra. E quando a guerra termina, o status de imã dele meio que se dissolve. É como uma presidência temporária em tempos de guerra, se faz sentido. E o terceiro estado é Shira. Isso é literalmente a venda. A palavra vem de versículos do Alcorão sobre quem entrega sua vida a Deus em troca do paraíso. Então, no uso ibadita, Shira é a vanguarda dos mártires, um grupo de pelo menos 40 muçulmanos que voluntariamente vendem suas próprias vidas ao iniciar uma revolta contra um governante injusto. E eles podem todos morrer, mas ao lutar, mantém viva a ideia de resistência justa.
Eles são os 40 que saem sabendo que provavelmente não voltarão. E dá pra ver que há claramente um grande valor em enfrentar a injustiça e no martírio nesse tipo de sistema. E então você tem o quarto estado. E esse aí? Na verdade, essa tem sido a realidade operacional na maior parte da história abadita. Isso é chamado de Kitman. Isso é conhecido como sigilo. Esse é o modo subterrâneo, certo? A religião segue ativa, mas totalmente oculta. O Kitman ocorre quando uma comunidade, sob intensa perseguição e sem possibilidade de resistência, não pode praticar sua religião abertamente. Então, se você declara sua fé como muçulmano e isso significa que você está em perigo, ou, sabe, pode haver até pena de morte, essas pessoas escondem suas crenças e praticam uma dissimulação prudente para sobreviver. Nesse estado, a comunidade ainda é liderada, segundo a doutrina ibadita, por um líder comunitário do Kitman. Isso é conhecido como Imam al-Kitman. Este é o imã do sigilo. Este estudioso tem autoridade reconhecida pelos fiéis, mesmo sem papel anunciado publicamente. Ele guia espiritualmente a comunidade, mas nunca de forma aberta, esperando por mudanças nas condições. E às vezes o Kitman pode durar anos. Às vezes, talvez neste caso, quero dizer séculos inteiros. Agora, aqui está um elemento disso que acho muito interessante. De acordo com estudiosos ibaditas clássicos, a comunidade ibadita do norte da África entrou no estado de Kitman em 909 d.C. E essa data é importante porque isso é basicamente depois que o último estado ibadita independente deles, o Imamato Rustamida, no que hoje é a Argélia, foi destruído pela dinastia Tita Fatímida. E na própria leitura teológica deles sobre a história, eles estão nesse tipo de estado secreto e subterrâneo desde então. Então, neste momento, eles têm um ímã do sigilo escondido em algum lugar. Depende de como você interpreta isso, mas alguns estudiosos tratam isso como uma instituição concreta, como uma pessoa real conhecida por um círculo interno muito secreto. Outros dizem que, na prática, conselhos de anciãos chamados Azaba assumiram esse papel coletivamente como um tribunal ou conselho. Então, no norte da África moderno, a realidade provavelmente está mais próxima da segunda visão. Você tem conselhos comunitários, estudiosos e estruturas de autoridade tradicional, em vez de apenas um único cara que meio que comanda tudo. Mas, novamente, a categoria ainda existe, um ramo inteiro do Islã institucionalizou o conceito de estar escondido à vista de todos. E eles têm uma categoria teológica formal para isso. Então isso levanta a questão de como seria uma comunidade muçulmana operando completamente na clandestinidade, com sua própria teologia e doutrina fora do mainstream. E o que acontece com eles depois de, 1100 anos? Bem, a resposta basicamente é esta: uma cidade fortificada no meio do Saara, da qual a maior parte do mundo nunca ouviu falar. Então, depois que o Imamato Rustamida caiu, os abaditas do norte da África se dispersaram, e alguns foram para as montanhas Nafusa, na Líbia, onde permanecem até hoje. Alguns foram para Djerba, esta é uma ilha na costa da Tunísia, e alguns tomaram a decisão mais louca de todas. Eles caminharam para o sul, entrando no deserto além do limite de praticamente qualquer mapa que tinham, e construíram cidades em um lugar chamado Mzab, no Vale do Mzab. O Mzab é um grupo de cidades fortificadas no sul da Argélia, e foi construído a partir do século XI em uma paisagem tão hostil que, durante a maior parte da história da cidade, a única coisa que se podia fazer lá era basicamente tentar sobreviver. Podemos ver uma foto dessas cidades? Parece tão interessante, eu adoraria ver. Você tem que pensar, eles simplesmente disseram: "Ei, vamos para o sul, vamos descer o máximo que pudermos, e então vamos tentar sobreviver o máximo possível." Quero dizer, olha só para essas coisas. Olha esse branco, quero dizer, parece o boneco de neve animado Frosty. Certo? Imagina que você está passeando pelo sul da Argélia, e de repente você se depara com isso e pensa: quem são essas pessoas? Eles constroem arranha-céus de visual incrível. Uau. Muito louco. E uau. Ok. Você pode rolar pra cima rapidinho? O Vale de Mzab? Isso é muito louco. Uau. É que eles têm um visual bem maluco. E é tão densamente povoado? Quero dizer, isso é loucura. Então, quero dizer, você pode ver nessas fotos, eles literalmente construíram essas cidades muradas verticais com essas casas brancas e rosas que eu suponho que provavelmente ajudam com o calor, sabe? E o sol forte. Você pode pensar em Mykonos. Exatamente. Certo? E eles têm sistemas de água subterrâneos. Eles têm palmeirais sendo irrigados com canais de água. Eles estão construindo todo tipo de coisa maluca.
E no centro de cada cidade tem essa mesquita simples, meio sem enfeites, com um design bem básico que faz ela meio que se misturar com todo o resto. E dentro dessas cidades, eles construíram uma ordem social que foi feita para preservar a fé, não importa o que acontecesse. Lembra daqueles conselhos de que eu estava falando? A Azaba, esses são os grupos de estudiosos que meio que assumiram as funções que normalmente seriam feitas por um único líder. Eles julgarão disputas, coletarão impostos, administrarão escolas e manterão a biblioteca de manuscritos abadis segura para as futuras gerações. E por séculos o Mazhab foi uma das comunidades religiosas mais protegidas do mundo islâmico. Pessoas de fora, inclusive outros muçulmanos como sunitas e xiitas, frequentemente eram proibidos de rezar nas mesquitas do Mazhab ou até de entrar nas áreas internas. Casamentos fora da comunidade também eram bem raros por muito tempo. A comunidade era como uma espécie de enclave religioso próprio por, quero dizer, centenas de anos. E o curioso é que de certa forma funcionou. Muito tempo após o colapso do seu estado, os berberes do Mazhab ainda existem. Suas bibliotecas ainda guardam esses manuscritos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Seus estudiosos ainda escrevem comentários sobre textos que outras comunidades muçulmanas podem ter perdido há séculos em guerras ou simplesmente pelo tempo. Mas o que é realmente interessante sobre isso na era moderna é que Mazhab não é, apenas uma cidade antiga que serve como destino turístico para as pessoas visitarem. É como uma verdadeira zona de tensão neste momento. Nas últimas 2 décadas, com a chegada de populações árabes sunitas, ocorreram repetidos e às vezes fatais confrontos entre as comunidades berberes abaditas e os novos vizinhos. Quero dizer, tumultos, disputas em mesquitas e mortes. O Estado argelino nem sempre protegeu o povo abadita de forma eficaz. Enquanto isso, as comunidades abaditas líbias em Nafusa e Zuara passaram pela sua própria versão exatamente desse mesmo problema. Durante a era Gaddafi, quando seu regime suprimiu a identidade abadita como parte do nacionalismo árabe forçado. Então, após a queda de Gaddafi em 2011, essas comunidades se reafirmaram, exibindo abertamente símbolos religiosos abaditas, publicando textos abaditas e reabrindo redes acadêmicas pela primeira vez em, quero dizer, gerações. Quero dizer, você pode imaginar, certo? Você tem isso, Não é um único mundo abadita congelado no tempo, mas, uma comunidade pequena, orgulhosa e sitiada, e muitos deles em diferentes partes do mundo que passaram milênios basicamente apenas sobrevivendo em alguns dos ambientes mais hostis do mundo. Agora, do outro lado da Península Arábica, os abadis deixaram de ser periféricos no Império e passaram a governar o próprio Estado. E eles continuam governando o próprio Estado através de invasões, guerras civis e até mesmo com a chegada de enormes contratos de petróleo. Então, o último imã eleito de Omã, o país, assumiu o cargo em 1954. Isso é interessante porque não falamos de 1254 ou 1854, mas de 1954, época da Guerra da Coreia. Já existe TV em cores e a corrida espacial está começando. Então, enquanto o mundo moderno está construindo todas essas coisas, um imã abadita teocrático é eleito pelos conselhos tribais no interior de Omã. E isso é governado simplesmente pela clássica lei islâmica tradicional, liderada por um estudioso numa tradição que remonta a Basra. E ainda está funcionando como uma entidade política soberana. Quero dizer, isso é história antiga, isso aconteceu na época dos seus avós. Então, esse cara de quem estamos falando, o último imã eleito de Omã, era um estudioso chamado Ghalib al-Qanai, e Elvis Presley estava gravando músicas. Existe um imã islâmico teocrático eleito por um conselho para os cargos mais altos no país de Omã. E é meio louco, né? Você tem essa instituição viva, meio que antiga, que agora na era moderna está governando uma nação inteira. E a forma como isso terminou é uma história sobre a qual quase ninguém fala. Então, em 1954, o sultão de Mascate e Omã, apoiado pelos britânicos, Said bin Taimur, concedeu direitos de exploração de petróleo a um consórcio de diferentes empresas do Ocidente, incluindo o que mais tarde se tornaria a pressão arterial British Petroleum e a Shell. Agora, o problema é o seguinte, o melhor petróleo estava em terras que tecnicamente não eram dele, estava no interior. Esse é o território do imã abadita. Agora o imã Ghalib afirmou, não, esta é nossa terra, não podem vender direitos de perfuração aqui, esta é a nação de Omã, nós controlamos as fronteiras e estou no comando. Então eu vou vender o petróleo que está debaixo da sua terra para essas pessoas. E o que se seguiu aqui foi uma guerra enorme, isso é chamado de Guerra da Montanha Verde. E ela vai de 1954 a 1959,
Então você pode imaginar essas aldeias na encosta dessas montanhas e todo esse planalto. Eles têm canais de irrigação levando água pelos penhascos. Gerações inteiras viveram ali, assim como seus avós e trisavós. Todos vivem nesse lugar. E agora está meio que sob ataque pelas pessoas que vivem no mesmo país que eles. Então, Imangalib e seu irmão Talib, junto com um chefe tribal chamado Suleiman bin Himyar, lideraram um exército de omanitas, na maioria combatentes levemente armados nas montanhas, contra as forças costeiras do sultão equipadas pelos britânicos. E por um tempo os ibaditas estavam vencendo. Expulsaram os homens do sultão de Nizwa, e o governo britânico entrou em pânico porque tem muito dinheiro, interesses em petróleo e uma economia global em jogo. Eles precisam dessas terras. Então a Grã-Bretanha interveio diretamente. A Força Aérea Real e seus jatos bombardearam vilarejos ibadis nesta montanha e ao redor dela, incluindo, segundo a própria admissão posterior do governo britânico, ataques a sistemas de irrigação e toda a infraestrutura, projetados para quebrar a capacidade dos rebeldes de se alimentarem, o que eu considero um crime de guerra. Não tenho certeza se isso é permitido. Agora, quando você explode essas áreas nas partes interiores de Omã, você não está apenas atingindo a infraestrutura, você está literalmente cortando as linhas de suprimento de vilarejos inteiros. Tropas terrestres, incluindo membros do 22º SASC, foram mobilizadas. Então, em janeiro de 1959, numa operação insana, os comandos britânicos escalaram os penhascos íngremes do sul, do que eles chamam de Jabal Akdar, à noite, para basicamente surpreender completamente os defensores ibaditas e quebrar a resistência do Imã em ceder essas terras. E no final, a guerra acabou. Os britânicos venceram. O Imangalib fugiu para a Arábia Saudita, onde viveu no exílio por décadas, apelando silenciosamente às Nações Unidas, contando sobre as atrocidades cometidas tanto pelo sultão de Omã quanto pelos britânicos. No fim, esse reconhecimento nunca veio. Ele morreu em 2009. E aos olhos de muitos tradicionalistas, ele foi o último imã eleito legitimamente em Omã. A Grã-Bretanha já lutava uma guerra armada em Omã anos antes dos jornais britânicos noticiarem o fato. Um diplomata chegou a escrever em particular que a intervenção era, abre aspas, mais um caso de parecermos apoiar um potentado impopular, antidemocrático e egoísta. O petróleo continuou fluindo. Então ninguém realmente se importou. O sultão continuou no trono e a história simplesmente foi varrida para debaixo do tapete. Quando dizem que os ibaditas foram perseguidos, não falam só de 1000 anos atrás. Parte disso aconteceu ainda no tempo de gente que continua viva. Caças britânicos bombardeavam diretamente os ibaditas, suas aldeias e os canais que os sustentavam. Quero dizer, nos anos 50, e mesmo assim dessa derrota surgiu algo que nenhum dos planejadores imperiais ou das potências ocidentais jamais esperava. O sultão que venceu a guerra, Said bin Taimur, era tão paranoico e tão reacionário que simplesmente proibiu carros. Ele dizia, nada de carros. Ele proibiu estradas asfaltadas e proibiu os cidadãos de saírem do país sem permissão pessoal. Seus próprios súditos agora viviam sob uma autocracia medieval, embora estivessem sobre reservas de petróleo que valiam milhões, se não bilhões de dólares. E em 1970 seu filho, Qaboos, deu um golpe, o depôs e passou os 50 anos seguintes, até sua morte em 2020, construindo algo completamente novo. A Grã-Bretanha achava que tinha resolvido a questão de Omã em 1959. O que ela realmente fez foi basicamente abrir todo o caminho para o estado abadita mais poderoso e talvez o mais discreto que já existiu. Omã é um estado estrategicamente posicionado, cuidadoso, neutro e útil para todos ao redor. Quando o mundo percebeu suas ações, já fazia isso há décadas e tinha uma estrutura fortificada. Então, em 2015, o presidente Obama assinou o acordo nuclear com o Irã. E a história pública foi Genebra, certo? Viena. Você sabe, as grandes potências mundiais sentaram à mesa e fecharam esse acordo. A verdadeira história ocorreu em Mascate. E por anos antes dessa assinatura, autoridades americanas e iranianas vinham se encontrando secretamente em Omã, chegando separadamente, se reunindo em locais fornecidos pelo governo e trabalhando na estrutura que eventualmente se tornaria o JCPOA. Esse é basicamente o acordo nuclear. As reuniões eram tão discretas que outros estados do Golfo nem sabiam delas. Quando o esboço ficou pronto, Omã entregou aos principais atores e se afastou. Eles não quiseram levar o crédito, manchetes e coletivas de imprensa propositalmente. Essa doutrina de política externa é muito astuta. É o chamado canal de Mascate pelos diplomatas.
e virou um dos principais mecanismos diplomáticos de bastidores do Oriente Médio. Omã tem sido o único país do Conselho de Cooperação do Golfo com relações consistentemente cordiais com o Irã desde a Revolução Iraniana de 1979. É o único estado do Golfo que não entrou na coalizão saudita no Iêmen. E até recebeu primeiros ministros israelenses, Yitzhak Rabin em 1994 e Benjamin Netanyahu em 2018. E ao mesmo tempo mantém laços estreitos com o Irã e grupos palestinos. Quero dizer, é impressionante o quão politicamente astutos eles são. Eles, já mediaram libertações de reféns. Eles facilitaram conversas entre rivais e serviram como ponto de encontro para, quero dizer, quase todos os grandes conflitos daquela região. A doutrina de política externa estabelecida pelo sultão Qaboos é frequentemente resumida em apenas 6 palavras: amigo de todos, inimigo de ninguém. E é aqui que o aspecto religioso volta à tona, porque não se trata apenas de ser pragmático. Veja, o ibadismo não é nem sunita nem xiita. Então ele fica fora do principal eixo sectário do Oriente Médio e da política do Oriente Médio. Então, quando Omã faz a mediação entre a Arábia Saudita e o Irã, que, como sabemos, são respectivamente a principal potência sunita e a principal potência xiita, não é visto como tendo inclinação para nenhum dos lados. Ele tem o que eles chamam de neutralidade sectária. E isso vale muito quando você está tentando fazer com que 2 governos hostis se sentem à mesma mesa, pois eles sentem que há um mediador imparcial que ainda é tecnicamente muçulmano. Agora, a doutrina de Walaya e Bará é baseada em princípios, não é nada hostil e mantém uma certa distância das pessoas com quem você discorda. Essa tem sido há muito a experiência dos ibades como minoria sob o governo de outros. E isso realmente moldou a cultura que é, ao mesmo tempo, você sabe, conservadora e que tende a se manter reservada, mas que ainda assim é muito contra se apresentar como a única versão verdadeira do Islã. Então, o mesmo reflexo que antes dizia aos ibadis: não provoquem o império, mantenham a discrição, preservem sua comunidade, foquem na família, agora funciona extremamente bem como um instinto de um pequeno estado em uma parte muito perigosa do mundo. Ei, mantenha a calma, seja neutro e esteja aberto a resolver as coisas com qualquer um que esteja disposto a fazer um acordo. Isso até tem um nome na estratégia de Omã: quietismo estratégico. É uma escolha deliberada de se manter neutro e esperar que as pessoas venham até você. E isso é literalmente o que o Kitman significa. Lembre-se do Kitman. Esse é o 4º estado da religião traduzido em uma doutrina de política externa. O mesmo instinto que fez com que os ibades perseguidos em 1909 preferissem se esconder em vez de lutar uma batalha que não poderiam vencer é o mesmo instinto. Esse instinto define a política externa de Omã em 2024. Sediar a reunião, repassar o crédito, manter neutralidade e sair das manchetes. A teologia não só moldou comunidade, cultura e comportamentos em pequena escala, como virou o sistema operacional de todo o Estado. E esse Estado, quase ninguém de fora da região realmente presta tanta atenção assim. Não é como se fosse, não recebeu cobertura suficiente ou algo assim. É genuinamente, quase intencionalmente desconhecido, de uma forma que realmente revela algo sobre como a história religiosa é escrita e como essas histórias são lembradas. E há 4 razões pelas quais os ibaditas e o ibadismo são o 3º ramo esquecido do Islã. E quanto mais você aprofunda, mais você realmente entende quem são essas pessoas. A primeira razão é simplesmente a representação, certo? O motivo pelo qual você provavelmente nunca ouviu falar dos ibaditas ou do ibadismo é porque eles representam menos de 1% da população muçulmana mundial. E em uma religião com quase 2 bilhões de pessoas, quero dizer, isso é praticamente insignificante, certo? Os sunitas superam os ibaditas em uma proporção de 100 para 1. Quando os livros didáticos resumem o Islã, geralmente mencionam apenas sunitas e xiitas. E isso é você sabe, 90 talvez uns 89,9 e, você sabe, uns 9,9% de todos os muçulmanos. Mas existe uma coisinha pequena que são os ibaditas. Eles também citaram o sufismo, que não são uma seita separada, mas sim uma subcultura dentro do sunismo ou xiismo. Outro motivo pelo qual você provavelmente não conhece os ibaditas é estratégico. Eles não querem ser conhecidos. Todo o aparato teológico do Kitman é para ser discreto e não fazer proselitismo ou ficar se exibindo. Eles estão intencionalmente tentando se manter neutros, manter a discrição e simplesmente ir com a maré. Quero dizer, a política externa de Omã é exatamente a mesma coisa. Eles ficam na deles. Eles são confiáveis e úteis, e não estão tentando ficar com todo o crédito. Isso fez sentido e ajudou na sobrevivência deles. O 3º motivo para você talvez não conhecê-los é a rotulagem.
Durante boa parte da história islâmica, os ibades foram associados aos cariditas. E novamente, os cariditas são as pessoas que se afastaram. Muitas vezes, eles têm uma postura muito mais radical ou talvez até violenta. E os ibades são, em comparação, muito mais moderados. Então, se você está falando sobre a memória histórica sunita e xiita tradicional, os cariditas são os vilões. E você sabe, foram eles que mataram o quarto califa. Esse é, você sabe, Ali. É isso. Proto-extremistas. Por isso, os ibadis modernos costumam ser associados a eles e descartados, mas rejeitam fortemente o rótulo de caridita. E eles dizem, olha, nós realmente nos afastamos dos radicais e de fato interrompemos movimentos radicais, mas mesmo assim o rótulo permaneceu. E então, o quarto motivo talvez seja um pouco mais político. Então, por muito tempo, as polêmicas sunitas tradicionais contra os ibadis e o ibadismo o retrataram como um culto perigoso e secreto. Isso alimenta, você sabe, certos estereótipos sobre muçulmanos ocultos, como praticar táquias, se esconder nas sombras e todas essas coisas. E parte disso veio de um verdadeiro mal-entendido sobre o que era a doutrina Kitman. Parte disso era apenas propaganda de, você sabe, estados sunitas e, você sabe, políticos sunitas tentando deslegitimar essas regiões. Mesmo assim, foi como uma campanha de propaganda que praticamente os apagou. Parte do sigilo era real, certo? As comunidades do Mizab restringiram a entrada de forasteiros por séculos. Assim, os manuscritos circulavam por redes de confiança e nunca eram publicados para todos saberem. Se você fosse um muçulmano sunita no ano 1000, talvez nem soubesse sobre essas pessoas. Agora você tem uma combinação de todos esses fatores, e isso produz, sabe, uma verdadeira lacuna na compreensão do cenário religioso global. A maioria dos ocidentais instruídos provavelmente não conhece os ibaditas, e muitos sunitas e xiitas talvez nem saibam realmente quem eles são, ou podem enxergar como, sabe, como uma seita ou algo assim. Acredito que os ibaditas têm um papel único na história religiosa, pois em grande parte da história humana, as religiões sobrevivem fazendo muito barulho, certo? Tipo, eles têm catedrais e missionários, e essa visibilidade ajuda eles a sobreviver, sabe? É difícil preservar algo que você nem sabe que existe. Então, para os católicos ou até mesmo muçulmanos, ao controlar as estruturas de poder ou governos, ou criar o Sacro Império Romano, ou claro, os califados muçulmanos, você consegue realmente controlar seu destino e criar algum tipo de proteção para seu povo e para a sua religião. Para os ibaditas, isso não era opção. Mudaram-se para montanhas, construíram cidades em desertos indesejados e criaram doutrinas para liderar comunidades secretamente. Eles recusaram o jogo sunita-xiita que marcava a história dos demais, criando sua própria trajetória de forma mais discreta e subterrânea. E essa longa prática do silêncio produziu exatamente as habilidades que Oman precisaria para prosperar. Num mundo onde todos tentam chamar atenção, eles praticam paciência e neutralidade. E é apenas ouvindo, sabe, jogando um jogo de uma forma muito mais inteligente. E esse é o fio filosófico que eu gosto. Vivemos numa época organizada pela visibilidade, certo? Todo mundo quer atenção, ser visto, elogiado e recompensado. Todo ciclo de notícias, instituição e movimento, todos querem ser impulsionados para algo e receber o máximo de atenção possível. E é aí que eu meio que admiro os ibaditas. Sabe, essa é uma tradição de 14 séculos, ou melhor, uma tradição que já dura 14 séculos, nascida de uma discussão no campo de batalha em 657 d.C., que ainda está aqui e ainda continua existindo por causa de como eles podiam ser discretos e inteligentes. Os ibaditas não sobreviveram à história vencendo o tempo todo, eles sobreviveram sabendo como se virar e trabalhando com mais inteligência, não com mais esforço. Isso não é apenas religião, certo? Hoje talvez essa seja a ideia mais maluca. Dizer que está acima de toda essa atenção. Vocês ficam brigando e discutindo, e eu vou ficar de lado só observando e seguindo em frente. E isso, senhoras e senhores, é um breve histórico do povo ibadita, um olhar sobre sua teologia e, no fim das contas, no que eles acreditam e por que são diferentes dos sunitas e dos xiitas. Quero dizer, fascinante. Gostaria de saber, sei que os ibaditas são menos de 1% da população muçulmana mundial, mas de quantas pessoas estamos falando? Você poderia pesquisar no Google mais ou menos quantos ibaditas existem por aí, e eu presumo que a maioria deles esteja na Argélia, Tunísia, Omã. O interessante é que já estive nessa região da Tunísia. Eu fui para Gerba. Provavelmente conheci ibaditas e nem sabia. Não é louco isso? Quando Eu era só um garoto. Eu era só um jovem tentando convertê-los ao catolicismo. Não. essa é uma das suas viagens missionárias? Não. Não. Isso foi quando fui com minha família. Fomos para um Club Med lá.
Foi incrível. Eles tinham um Club Med lá? Foi lindo, cara. Uma época incrível. Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas no mundo. 2, 3 milhões é um número razoável. Existe comunidade ibadita em Nova York? Pode verificar? Seria divertido ir e aprender sobre eles. Deixa eu falar. A maioria dos meus amigos muçulmanos diz que isso não é relevante e que não vale a pena saber. Nem sei qual seria o equivalente cristão. Existem pequenas diferenças doutrinárias, mas ainda são considerados cristãos, só que são um grupo muito pequeno em termos percentuais. Elas são quase tão insignificantes que não fazem realmente uma grande diferença na sua prática religiosa do dia a dia. Ao mesmo tempo, elas influenciam a política do Oman moderno, o que é fascinante. O que você tem? Não há um número conhecido especificamente para Nova York. Devemos começar? Eu e você? Sim. Eu estou convencido. Vamos marcar um encontro de ibaditas. Tem algum ibadita vendo isso? Eu adoraria saber. Por que a gente não faz logo um encontro geral de muçulmanos? Não. Eu quero os ibaditas, cara, tá bom? Eu quero saber o que eles estão fazendo. Quero saber do que eles estão falando. Tenho muita curiosidade sobre eles. É isso, cara. Quer dizer, você não tem um pouco de curiosidade? Eu gostaria de conhecer um e perguntar. Então, o que as pessoas dizem sobre você? Quero dizer, deve ter algum ibadita ouvindo isso agora. Afinal, a gente fez um vídeo inteiro sobre eles. E se não tiver, envie para o seu amigo Ibadita. Vocês são Radiabades. Enviem pra eles. Quero saber do que eles estão falando. Ótima camiseta. Outra camiseta? Olha pra gente, cara. Quero dizer, somos lendas das camisetas. E estamos mandando bem agora. O que vocês acham? Se você é muçulmano, qual sua opinião e filosofia sobre os ibaditas? O que te ensinaram sobre eles ao crescer? Você considera isso uma nota de rodapé, um palavrão, um xingamento ou uma seita islâmica legítima que não recebe atenção? Estou curioso. Gosto de aprender sobre seitas específicas de várias religiões. Mercado fácil. Por que você sorri, cara? Eu disse seitas. Sim. Ai, meu Deus. Você tem 7 anos. Quero saber o que acham. Deixe um comentário. Leio todos no YouTube e Spotify. E tenho ótimas notícias. Se quiser entrar em uma sociedade secreta ou criar um culto, acesse nosso acampamento Ganhon no patreon.com. Essa é a fogueira. Aqui é o santuário onde nos reunimos e conversamos. Você terá episódios sem anúncios, bônus e poderá participar de lives mensais no Zoom comigo e com os outros campistas. E você pode conferir isso em patreon.com/campgagnon. Agora, se você se interessa por conteúdo de história, tudo o que já aconteceu, ótima notícia. Temos o acampamento de história. Se você se interessa por eventos atuais, mergulhar em conspirações, o oculto, o místico e tudo mais, esse é o Camp Gaon. Eu sento com pessoas e converso com gente muito mais inteligente do que eu. E a gente realmente aprende algo muito significativo. É realmente um canal incrível e eu adoro fazer esse programa. Então vocês deveriam conferir. E como sempre, se você curte essa vibe de religião e quer aprender sobre o que todo mundo acredita, ótima notícia. A gente lança esses episódios todo domingo. Não esqueça de se inscrever, comentar e curtir, isso nos ajuda muito. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. E eu te vejo na próxima. Paz.